Vou começar então a falar sobre gestação na adolescência e outros aspectos da adolescência, né? Primeiro a gente tem que começar definindo a adolescência. Como é que a gente pode definir a adolescência? Pela idade? Pela biologia, pelo comportamento, ou biologia duas vezes? Qual a diferença entre adolescência e puberdade? Adolescência é uma invenção cultural e histórica? O que vocês acham disso? Vou perguntar para alguém, se alguém não participar. Qual a definição de adolescência? Natália quer falar para a gente. Até sumiu, né, Natália, de medo? Tem vários jeitos de a gente falar sobre adolescência, já que ninguém participa. A gente pode pensar em uma definição de idade. A OMS, o Ministério da Saúde e o IBGE consideram a idade, pela idade, o período de crescimento e desenvolvimento que compreende a segunda década de vida, entre os 10 e os 20 anos, 19, na verdade, né? Se a gente considerar o Estatuto da Criança e do Adolescente, que seria a lei que regeria o país, né, em relação ao adolescente, o adolescente é definido como um período que vai dos 12 aos 18 anos. A idade é um jeito muito conveniente de definir a adolescência, mas é só uma característica que delineia esse período de desenvolvimento. Outros jeitos, a puberdade, definir a puberdade, são os fenômenos fisiológicos que controlam as mudanças corporais e hormonais, enquanto a adolescência diz respeito aos componentes psicossociais muito além da puberdade. Na puberdade existem as mudanças orgânicas que levam à biologia adulta, o dimorfismo sexual e a capacidade reprodutiva. Na adolescência, essa adaptação às novas estruturas ambientais. Por isso, é possível dizer que existem diferentes modos de se vivenciar a adolescência, de acordo com as características de cada pessoa e no seu contexto social e história. Tentando falar um pouquinho das duas ao mesmo tempo, pensando na adolescência como um estágio de desenvolvimento entre a infância e a vida adulta, a maturidade, a adolescência e a puberdade são estágios de desenvolvimento meio simultâneos, né? A puberdade seria uma coisa mais biológica e a adolescência fase de transição entre elas. A infância está muito determinada pelas mudanças hormonais, a puberdade tem muito a ver com o entorno social, a adolescência é muito influenciada pelas experiências vividas. A adolescência é todo um processo dinâmico e não adianta tentar enquadrar ela numa faixa etária. Ela depende da inserção histórica e cultural no momento que o sujeito vive. Existem muitos de viver ela de acordo com o sexo, o grupo social e o contexto cultural que ela vive. A adolescência que vocês viveram não é a mesma que seus avós viveram, os pais de vocês viveram. A escola, apesar de ser obrigatória para todos os adolescentes, proporciona recursos pessoais e sociais que são aproveitados de maneira distintas pelos alunos e que também influenciam de maneira individual viver a adolescência. Eu gosto muito dessa definição do Tanner, que é super antiga, lá de 62, que define a adolescência como um período de transição entre a infância e a vida adulta, caracterizando pelos impulsos de desenvolvimento físico, mental, emocional, sexual e social e pelos esforços do indivíduo em alcançar objetivos relacionados às expectativas culturais da sociedade em que vive. E termina quando o indivíduo consolida seu crescimento e sua personalidade, obtendo progressivamente sua independência econômica, além da integração no seu grupo social. Hoje em dia, esse crescimento, personalidade, independência econômica, será que estão conseguindo com os 20 anos? Será que essa definição de 20 anos da OMS não vai ter que ser ampliada daqui a alguns anos? Essas coisas estão muito, muito dinâmicas e talvez daqui a alguns anos ela vai mudar. Em algumas culturas,
essa mudança da adolescência para a vida adulta é marcada pelo rito de passagem. Aqui no Brasil, existiam os indígenas da tribo Sateremaué, no Amazonas, divisa com o Pará, que tem o ritual da tucandeira, que eles botam as mãos na luva, os homens botam a mão em luva que tem essas formigas tucandeiras e tem que ficar por 15, 20 minutos e são picados aí. Se eles conseguem fazer isso, eles já são considerados homens e podem participar do ritual da caça, e já são considerados homens. As mulheres também passam por um ritual dessa tribo, que elas têm que ficar 3 meses isoladas depois que chegam. Isso é um rito de passagem. Nas sociedades modernas, um pouco mais complexas, não existe um rito específico, mas podem ter alguns marcos. De ir para a escola sozinho, primeira comunhão, bar mitzvah, ensino médio. Eu lembro que na minha cidade deixava de ser criança quando a gente passava, e aí virava mais adultinho quando já ia para o ensino médio, assim, que aí era em outra cidade. Nem sempre existiu exatamente a adolescência. De certa forma, a adolescência é um evento sociocultural. Como a adolescência hoje é compreendida no mundo ocidental, apareceu depois do pós-guerra, a partir da década de 50. Existia um grande forte crescimento econômico, com repercussões na elevação da renda média da população e no consumo do produto industrializado. A indústria, a mídia conseguiu ver que existiam essa população de jovens, adultos, crianças, essa interface entre a vida adulta e a criança, que consumiam produtos, que tinham tamanhos bem definidos, abertos a inovações, suscetíveis a influências políticas e tecnologias, e conseguiram explorar isso, criando todo um mercado de consumo. Mas isso nem sempre existiu e nem existe para todas as pessoas até hoje, né? Será que as meninas que moram nas comunidades ou no interior do país têm essa adolescência marcada, igual talvez quem mora aqui em São Paulo tem? Um estudo muito importante de 1957 marcou umas tarefas evolutivas para a adolescência. Ele fala que com a maduração biológica, para o adolescente chegar na vida adulta, ele tem que passar por todas essas tarefas. E é muito importante isso para os psicólogos, porque se ele vê que não está acontecendo alguma dessas etapas, o adolescente pode ter problema em chegar na vida adulta. Essas etapas são aceitar o próprio corpo e usá-lo de forma eficaz, estabelecer relações sociais mais maduras com os pares de ambos os sexos, desenvolver o papel social de gênero, e nem vou entrar em 1000 gêneros, masculino e feminino mesmo, que é o princípio básico, alcançar a independência emocional dos pais e de outros adultos, escolher uma ocupação, preparar-se para a mesma, preparar-se para o matrimônio, a vida em família, lembrando isso de 1957, desenvolver a cidadania, os comportamentos sociais responsáveis, conquistar uma identidade pessoal, uma escala de valores, uma filosofia de vida que guia o comportamento do indivíduo pelo resto da vida. Isso tudo acontece numa etapa que o adolescente está muito instável, né? E o atendimento desses adolescentes. Se a gente pensar que eles são, que embora eles não tenham tantas doenças, se a gente comparar com um adulto, com um idoso, eles têm muitos mais riscos, porque eles não aceitam atitudes impositivas das equipes multiprofissionais, eles não aderem muito ao tratamento, então o adolescente tem que sentir confiança, essa confiança na base da ética, do sigilo da equipe multiprofissional. O sigilo só pode ser rompido em alguns casos específicos, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A gente sempre tem que tentar conversar com o adolescente, buscar acolher, compreender suas escolhas e decisões e respeitar esse adolescente. Vamos falar um pouquinho mais agora sobre gravidez na adolescência. Definir a adolescência, como vocês viram, é bem difícil, né? Vamos falar um pouquinho sobre as taxas de gravidez na adolescência. As taxas vêm diminuindo muito. No ano 2000 era de 750 mil, 2011 foi por 560, 2015 546 mil, 529.
a porcentagem de partos, a gente pensar no partos comparado, né, em adolescentes com o total de partos. Nos anos 90, eram de 25% de todos os partos realizados no Brasil eram em adolescentes. Nos anos 90. Em 2000, 23,40% e foi descendo progressivamente. Em 2015, 18,50%. Na cidade de São Paulo, em 2009, apenas 9,8% dos partos foram realizados em adolescentes. Um pouco mais de estatística, no mundo todo, né? A taxa de parto em adolescentes por cada 100 mil partos. No mundo, 42 partos, cada 100 mil partos, 42 partos são realizados em adolescentes. Na América Latina, em geral, 63 partos para cada 100 mil. No Brasil, em geral, 58 partos para cada 100 mil são em adolescentes. Na cidade de São Paulo, 39 partos para cada 100 mil. Em outros países da Europa, Portugal, Alemanha, 8 partos para cada 100 mil. Então, a gente está muito longe ainda de uma realidade ideal, digamos assim. Aqui no Cachoeirinha, dadinho fresquinho, consegui hoje de manhã. Ó, esse ano de 2020, no total de partos que a gente teve até esse ano, 3.985 até outubro, nessa tabela, a gente teve 18,42% dos partos foram em adolescentes, que deu 734 partos. Inclusive, olha isso, 2 partos em pacientes com 12 anos, 8 partos em pacientes com 13 anos, 17 partos em pacientes com 14 anos. Pela lei, né, menores a 14 anos é estupro de vulnerável, né, gente? Vale lembrar. Então, é um pouco, estamos acima da média da cidade de São Paulo, né? Como eu tinha falado no outro slide, a média da cidade de São Paulo é 9,8% nos partos. Mas não são só partos, né? Além dos 734 partos, aparece minha flechinha, não, né? Aparece? Além de 734 partos, se a gente dividir aqui pela idade, ó, 332 partos foram entre 10 e 17 anos, de 18 a 19, 402 partos. A gente teve outras coisas nas adolescentes que também tiveram grávidas, né? 42 curetagens, isso tudo nesse ano de 2020. 7 óbitos fetais, 5 gestação ectópica, necessidade gestacional. Preciso dar uma olhadinha, mas eu acho que deve ser 41 semanas. Prematuridade menor a 102 prematuros e baixo peso 95. Depois a gente vai ver, são complicações bem frequentes, a prematuridade e baixo peso. E 3 casos de gemelares dentro dessa população de 734. Quais vocês acham que são as causas de gravidez na adolescência? Agora eu preciso que alguém participe aí, não me deixa falando sozinho não, gente. Isabela Sanches, qual é a causa? Oi, doutor. Me fala aí, o que você acha que é a causa de gestação na adolescência? Ai, peraí que eu tô com fone, não sei, tá me ouvindo? Tô te ouvindo plenamente. Então, eu acho que é a falta de conhecimento dos métodos contraceptivos, a vergonha que muitas têm de ir até os pais para conversar ou ir num posto de saúde para falar sobre isso. Acho que é mais o desconhecimento mesmo, não sei. Ou acha que não vai acontecer com ela, que isso não acontece. Quem mais? Tem alguma Zora, eu acho que é 12, 14 anos, acho que é meio... ideia de causas, assim? Gabriela, Gabi? Oi, doutor. O que você acha que pode ser causa de gravidez na adolescência? Então, esse negócio de ritual de passagem tem algumas tribos, né? Uma vez eu recebi uma paciente com 13 anos de uma tribo, Jaraguá, que parece que era um ritual de passagem quando elas ficavam menstruadas, né? E aí acabou acontecendo. Eu acho também, acho que um pouco do desconhecimento. Falta de anticoncepcional não é. Hoje em dia a gente tem rede pública no SUS, né? Então, acho que é um pouco mais do desconhecimento, do descuidado de menores de idade, assim.
Acho que é isso. Bem. Alguém mais quer falar? Ninguém, né? Muito bem, meninos. Então, anticoncepcional, como a Gabriela falou, tem muito, né, hoje em dia. Mas será que esses pacientes têm acesso a esses anticoncepcionais? Você acha que é fácil elas chegarem no UBS e pegar o anticoncepcional? É fácil? Sim, elas precisam passar por uma consulta, né, gente? É fácil conseguir consulta com um ginecologista, com um médico de família? Não é tão simples assim, mas a gente vai falar um pouquinho disso. Durante muito tempo, a ideia era de que a gravidez era um desejo, né, na adolescência, até mesmo inconsciente, um caminho para a afirmação da mulher. Hoje em dia, vários estudos apontam de que a gravidez da adolescência, na verdade, é um caminho de submissão da mulher. Essas gestantes adolescentes dificilmente têm autonomia social e psicológica para gerir o seu próprio destino. No artigo 227 da Constituição Federal do Brasil, fala que é dever da família, da sociedade, do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. A gente está dando a essas adolescentes o direito à saúde, à vida, à educação, será? A gente tá bem como sociedade? A gravidez é um exercício de direito. Se a gestante tem o direito de engravidar, ela tem o direito de engravidar, claro que tem. Ela também tem o direito de não ter filhos, o direito de engravidar numa hora que efetivamente ela queira exercer o seu papel de mãe. A gravidez é uma violação de direito. Ela não teve exatamente um direito à saúde, né? O direito à educação, à cultura, um futuro. Se ela tivesse acesso, talvez ela tivesse adiado essa gravidez, né? Ela não teve exatamente uma decisão, uma condição de planejar. Ela teve uma falta de decisão, né? Em muitos casos. A Isabela citou conhecimento sobre concepção e a Gabriela também, né? No estudo realizado, tem vários estudos realizados sobre conhecimentos dos adolescentes sobre anticoncepção. Esse aqui foi no Rio de Janeiro, em escolas estaduais, públicas e escolas federais. Falava do conhecimento sobre preservativo masculino. Nas escolas estaduais, 86% conheciam, nas públicas, privadas, privadas, desculpa. 87% conheciam nas privadas e nos federais 91,6% conheciam. Feminino, um pouco menos, 54%, 53% e 64%. Contracepção hormonal, 84,4%, 94,3% na privada e 96,2%. A dupla proteção, 60,8%, 76% e 82,3%. E até contracepção de emergência, 89,4%, 83,5%, 93,9%. Então não é tão baixo assim o conhecimento de métodos anticoncepcionais, né? Esse estudo foi realizado no ensino médio. Não é tão baixo o conhecimento assim, de anticoncepcionais dos alunos. A gente só não sabe a eficácia desse uso. A gravidez na adolescente tem muitos fatores de influência. É difícil a gente falar numa causa, né? Existem muitos fatores de influência. O primeiro, com certeza, é a motivação sexual. Ela é primária, ela é intrínseca de todo mundo, ela deriva da pulsão sexual que acentua na puberdade devido à onda hormonal, né? Que promove pensamento sexual espontâneo, fantasias sexuais, que exacerbam o interesse pelo sexo, pelo afeto. Isso é muito comum nessa fase, todo mundo passou por isso. E existem outros fatores: a pobreza, a baixa escolaridade, a maternidade como única opção de vida, relações familiares conflituosas, com falta de diálogo com os pais, que às vezes levam essas mulheres a quererem sair de casa muito cedo, não usar nenhum método anticonceptivo, ou usar de forma inadequada, como eu tinha falado. Tem muita vítima de violência sexual, casamento precoce, então um pouco relacionado com essas relações familiares conflituosas, falta de informação ou nenhum acesso à educação sexual de qualidade, né? E também dificuldade de acesso ao serviço de saúde. Não é você fala, mas tem camisinha para todo mundo, tem século XXI no posto para todo mundo, mas não é ela chegar lá e vai pegar o século XXI.
ela precisa passar em consulta com o médico, ela precisa aprender a usar. Não tem médico disponível assim para todo mundo. Existem barreiras criadas pelos serviços profissionais de saúde que limitam o acesso aos métodos anticoncepcionais. Essas barreiras são muito grandes. Quando vocês caírem na vida, vocês vão perceber. Vocês vão perceber isso com muita clareza. Pressão dos pares de engravidar. Às vezes a menina tá namorando, casou, digamos, com um parceiro mais velho que quer filhos. Isso existe muito também. E a falta de investimento adequado em saúde do adolescente. Esse estudo é um estudo não é brasileiro. Um estudo brasileiro também fala de um problema multifatorial, fala 3 outros bem parecidos, casos não parecidos, e também fala de umas coisas bem brasileiras, né? Inserção em territórios onde ocorre violência e tráfico, falta de perspectiva de vida, e também fala de um problema um pouco de hereditariedade, assim, de hereditariedade e desigualdade, né? Que mostra que adolescentes cujas mães tiveram seu primeiro filho na adolescência têm mais chances de engravidar na adolescência de novo. E vocês acham que a gravidez na adolescência é de alto risco? Lembrando que gravidez, o que a gente considera uma gravidez de risco? Quando a gestante ou o feto, né, estão mais sujeitos a lesões ou mesmo morte no ciclo gravídico puerperal. Eu confesso que eu sempre achei meio bobagem a gravidez ser de alto risco. Renato, o que você acha? Que é de alto risco ou não? Renato. Liga o microfone, Renato. Vamos lá, fala com a gente. Você está em corpo presente, não? Olha. Renato, ó, me deixou na mão. Vai sobrar para Mariana Trevisan. Tô aqui, doutor. Ah, é que eu não estava conseguindo ligar o áudio. Você acha que gravidez na adolescência é de alto risco ou não? Sim. Peraí. Por quê? Acabei só o áudio aqui, tá? Eu acho que pelas questões tanto anatômicas quanto hormonais da própria paciente, se for avaliar que ela ainda tem desenvolvimento, eu acho que seria mais por conta disso, avaliar questões hormonais, que a paciente ainda pode estar em desenvolvimento, a parte, às vezes, anatômica também da paciente, não sei se isso pode influenciar, e questões sociais, se para ela acompanhar, né, o pré-natal, se ela vai querer acompanhar, fazer esse acompanhamento adequado, né, se ela vai estar motivada, se foi planejado ou não, eu acho que isso acaba também interferindo. Confesso que até ontem eu achava que era um exagero. Oi? Desliga um pouquinho, Renato. Pode desligar. Tá dando microfonia de vocês. Alô? Melhorou? Confesso que até ontem eu não achava que era tão de alto risco assim a gestação de adolescente. Como eu falei, elas têm menos doenças, blá, blá, blá. Mas aí, não sei estudar, né? Aí, ó, a adolescência, não tá em... a gravidez da adolescência está associada a um aumento de morte materna. Um estudo na América Latina com mais de 850 mil partos mostrou que a razão de morte materna em mulheres adultas de 20 a 25 anos, digamos, corte, é 41 a cada 100 mil partos. Em menores de 19 anos, é 54 para cada 100 mil partos. Quando a gente vai para menores de 16 anos, vai para 185 para cada 100 mil partos. Só isso já bastaria, né? Um pouco do tipo, por que isso ocorre, né? Se a gente vê, esse é um outro estudo também, não é o mesmo, mas mostra um pouco dos problemas, dos desfechos de acordo com a idade materna. Aqui também de 20 a 24 anos, e aqui menores a 15, 16 a 17, 18, e fala de desfechos adversos, né? A gente pode ver que existe uma tendência clara de aumento de pré-eclâmpsia nessas gestantes, quanto menor a idade, né? Mais risco de pré-eclâmpsia, de eclâmpsia, anemia, aqui embaixo. Um plano gráfico com eclâmpsia e pré-eclâmpsia. E também tem aí um pouquinho de hemorragia pós-parto. Cadê a hemorragia pós-parto?
7, menores de 15, 4,2. Porcentagem, isso, né? Endometrite puerperal também. Até um pouquinho de fórceps aumentado o risco. Isso é um pouco conflitivo. Tem trabalhos que falam que sim, é aumentado o fórceps, outros que não. Se a gente fazer o odds ratio lá, ajustado, quando a gente compara com as mães de 20 a 24 anos, a gente vê que as mães adolescentes têm maior risco de hemorragia pós-parto e endometrite puerperal também, como eu tinha falado. Se a gente comparar com as de 20 a 24, que seria o padrão, né, que seria o 3,81 né, de menor a 15 anos, que aqui foi bem E significativo. morte, principalmente, né, Alan? Morte, Risco de eu já morte tinha falado, alto, né? Liga o fone, Alan. Pré-eclâmpsia não foi tão significativa assim, existe uma tendência maior, mas não foi tão significativa assim, ó. Mas tem vários riscos aí, como vocês podem ver, né? E para o bebê, o mesmo estudo lá da América Latina, também viu que existe uma taxa de óbito neonatal. Se a gente pegar ainda nas mães de 20 a 25 anos, padrão, digamos, seria 8,6 para cada 1.000 recém-nascidos vivos. Quando a gente pega na idade menor a 19 anos, vai para 11,1 para cada 1.000 recém-nascidos vivos. Quando a gente pega de novo nessa população menor a 16 anos, vai para 15,2. Os motivos aí, quando a gente pega nessa tabela, opa, tô mexendo sozinho. Quando a gente vê de novo na tabela de odds ratio aí ajustada, idade materna e os resultados perinatais adversos, os filhos das mães adolescentes apresentam um risco aumentado de baixo peso ao nascer aí, e muito baixo peso ao nascer, parto prematuro também, 1,66 nos menores a 15 anos, 1,25, 16 a 17, 1,15. E ser pequeno para a idade gestacional também. Small for gestational age. 1,50. Seria uma espécie de restrição, né? Depois do nascimento. Pode falar. Então, o Arthur perguntou um negócio aqui no chat, que eu acho que é pertinente, eu concordo assim, com um pouco do que ele está perguntando. Né? Ele coloca aqui, os dados têm viés quando levamos em consideração o pré-natal, se é oferecido um pré-natal adequado ou não, ou são fatores independentes? Eu acho que isso é uma pergunta bem pertinente, né? Porque é complicado você comparar realidades diferentes, né? Então, por exemplo, a taxa de gravidez na adolescência, como você mostrou lá, tipo, na Alemanha é 8 e aqui é 50, né? Então, obviamente que o peso, né, de adolescente em país subdesenvolvido é muito maior do que em país desenvolvido. E ele está comparando, então, a realidade de país desenvolvido, que é entre 20 e 24 anos, está embutido ali no meio, e comparando com o adolescente, que é mais de país subdesenvolvido. Então, talvez isso que você falou tenha a ver, né? O próprio socioeconômico, sociocultural, né? O cenário que a paciente está inserido, não só a idade que ela tem, né? Até por causa das causas, né? Um pouco na etiologia falar isso, né? Concordo. A etiologia está muito associada. Também acho injusto comparar as taxas, né? Mas eu acho que uma coisa que é interessante é até isso, viu, Luizão? A gente pensar no pré-natal como um todo, né? Então, quando a gente fala de qualidade de saúde do local, de determinado país, o pré-natal é um dos critérios. Então, o pré-natal adequado entra como critério lá de uma boa saúde naquela população. Então, provavelmente os resultados das adolescentes são piores, concordo com você, e do resultado como um todo, né? Então, aí entra a mortalidade materna,
desfecho perinatal adverso, tudo isso tem influência da qualidade da assistência perinatal. Então, eu acho que para tudo a gente tem que levar isso em consideração, sim, para a realidade. Mas eu acredito que esse comparativo aqui entre as diferentes idades, né? Acho que ele não colocou para... O ideal seria comparar esses dados com a população geral, né? Com os dados de pré-natal geral daquela população, né? É isso mesmo. Depois eu vou falar um pouquinho mais disso quando eu falar do pré-natal, que os dados mostram que quando tem uma assistência multidisciplinar, que tem um pré-natal mais adequado para os adolescentes, mostra assim, que tem um desfecho melhor. Consegue reduzir um pouco os índices de mortalidade materna e os índices de óbito neonatal, porque consegue ter uma alimentação mais adequada, essas coisas. Eu nem entrei muito nesse método, mas sim, melhora bastante. A organização de serviço pré-natal para essas gestantes. A assistência, idealmente, tem que ser multiprofissional, porque atende o jovem com uma visão mais íntegra e ampla. O adolescente, como eu falei um pouco nas edições, é meio complexo, ele pode não se dar bem com o médico, mas vai ter mais confiança com a psicóloga, pode se abrir mais com a psicóloga, pode se abrir mais com a assistente social, às vezes, com um residente, às vezes, pode ser mais jovem e pode se sentir mais seguro de contar as coisas para o residente, o que está acontecendo. Então, a assistência multiprofissional é muito importante para isso. Tem que ter uma facilidade de acesso. Os adolescentes normalmente já começam o pré-natal mais tarde, porque a situação da família não é a mesma. Ela não tem coragem de contar logo que descobriu a gravidez, às vezes não descobre tão rápido, porque ela não está tão atenta. Quando descobre, não tem coragem de contar para a mãe e para o pai que está grávida, então ela vai demorar mais para contar e vai descobrir bem tardio que está grávida, vai contar que está grávida tarde, então até ela chegar no posto já vai demorar. E se a gente botar mais empecilho para começar esse pré-natal, vai nascer sem pré-natal. E isso é grave, né? Como a gente já viu, tem um monte de patologia ali associada, né? Então tem que ter uma facilidade muito grande de acesso para essas pacientes. A gente tem que fazer um segmento integral dessa paciente, dessa adolescente, né? Através de todas as etapas da gravidez. Né? Pré-natal, trabalho de parto e o pós-parto também, né? Pensando na anticoncepção, depois do pós-parto, seja ela imediata ou depois, 30 dias depois do parto, para evitar uma segunda gravidez, né? Que a gente sabe que é muito comum engravidar logo depois do primeiro. O pré-natal tem que ser de alto risco, tem que conseguir englobar essas pacientes em todas as necessidades, né? No caminho integral, e conseguir atender as demandas de alto risco dessa paciente. Tem que incluir a família, os pais, os companheiros, tem que ser o máximo possível nos cuidados, na educação e no cuidado do bebê, porque a família em geral não está aceitando muito bem, então às vezes o pai, a mãe, os irmãos, às vezes essa adolescente é muito comum ter irmãos mais velhos, ela é mais nova, e eles não estão aceitando muito bem, o machismo muito presente na nossa sociedade, então o grupo familiar precisa ser todo incluído nesse pré-natal e às vezes eles vão precisar de muita assistência também, para poder aceitar essa mãe e esse bebê. E precisa ser um aconselhamento também sobre aborto legal, em alguns casos previsto em lei, porque existem muitos casos de violação, sobre adoção, se a gestante quiser dar o bebê em caso de adoção, e se ela vai assumir o cuidado da gravidez, se vai assumir a gravidez e o cuidado do bebê. Falando sobre equipe multiprofissional e via de parto, um trabalho aqui do Cachoeirinha, que foi publicado, bem antigo, de 95, numa jornada da SOGESP, que é a incidência de cesáreas nas adolescentes com pré-natal, aqui no Cachoeirinha, a participação num grupo educativo multiprofissional era de 18,4. Fazer um pré-natal aqui mesmo, sem participação desse projeto multiprofissional, tinha incidência de 23,2. E os pré-natais, essas gestantes adolescentes que faziam um pré-natal fora, o índice de cesáreas era de 29%. Hoje em dia, acho que a gente não tem mais pré-natal, né, de adolescente. Não tem, né? Antigamente, na minha época de residência, a gente tinha a doutora Iliana, acho que vocês não devem ter conhecido, que fazia pré-natal de adolescente, mas infelizmente ela saiu da instituição. Em 95, nem sei quem era nessa época.
mas eu achei esse trabalho citado num manual que foi bem interessante, vocês podem procurar depois, chama Adolescente e Saúde 4, que tem 1, 2, 3 e 4, que é da Secretaria Estadual de Saúde, que tem todo um projeto de saúde e adolescência, assim, que é bem interessante. Mas como uma equipe multidisciplinar, e a gente já viu aqui no nosso hospital, pode diminuir, ajudar a gente a diminuir o índice de cesáreas, né? As principais patologias, então, que a gente já tinha falado um pouquinho da gravidez da adolescência, pré-eclâmpsia, eclâmpsia, né, os sintomas hipertensivos, anemia e o recém-nascido de baixo peso. Pré-eclâmpsia e eclâmpsia tem características epidemiológicas que dispõem gestantes ao risco, tais como primiparidade, gestantes no extremo da vida reprodutiva, baixo nível socioeconômico, e eu botei aqui estresse porque estava lá, viu? Estresse psicossocial, né? Essa história de não aceitar bem a gestação, às vezes um conflito com a família muito grande, né? Isso pode dar uma alteradinha. A gestante adolescente tem um risco aumentado em cerca de 2 vezes para a ocorrência de pré-eclâmpsia. E quase 9 vezes para a eclâmpsia, em relação às gestantes adultas. Então, o que vai ser importante na nossa intervenção aqui? Cálcio e aspirina, né? Para todo mundo, gente. Na anemia, existe um risco 2 vezes maior de anemia nas gestantes adolescentes em relação aos pacientes maiores de 20 anos. Isso pode estar associado a um hábito alimentar inadequado, com baixa ingestão de proteínas e sais minerais, e baixa qualidade do pré-natal. Será que ela está fazendo os exames adequados? Estão dando sulfato rosa na dose certa? Ela está tomando sulfato rosa? Às vezes tem muita paciente que tem muita intolerância gástrica com ele, não toma. Isso tudo tem que ser bem investigado no pré-natal. A anemia pode aumentar o risco de infecção, parto prematuro e até hemorragia pós-parto, né? Que pode estar incidindo aí nesse índice de mortalidade materna. E os recém-nascidos de baixo peso, a gestação na adolescência é classicamente associada às maiores taxas de recém-nascidos de baixo peso, que seria o nascimento de um conceito abaixo de 2.500, que pode estar relacionado à restrição de crescimento ou à prematuridade. Deixa eu ver se tem um outro slide melhor. Os fatores de risco para a prematuridade que estão relacionados com a adolescência são, de novo, baixo nível socioeconômico, pré-natal inadequado, deficiência nutricional, más condições de higiene em muitos casos, para restrição de crescimento, síndromes hipertensivas, anemia, desnutrição, às vezes um ganho ponderal insuficiente durante o pré-natal, de novo, baixo nível socioeconômico. Prevenção. O que a gente consegue fazer para prevenir a gestação adolescente? Aqui no Cachoeirinho, como a gente não tem um ambulatório de adolescente para a gente prevenir, para fazer a prevenção primária, vamos dizer assim, não é o objetivo a princípio do nosso hospital, a gente consegue só prevenir uma segunda gestação, né, nas adolescentes que já tiveram grávidas, que passaram com a gente, ou as que foram vítimas de violência sexual. E a gente consegue oferecer qualquer método anticoncepcional, a princípio, ou no puerpério, que a gente consegue colocar o DIU no pós-parto, um Planon, e o ideal seria a gente oferecer para esses pacientes os métodos de larga duração, que a gente sabe que são bem mais efetivos, principalmente nessa população, certo? O Ministério da Saúde, associado com o Ministério dos Direitos Humanos, lançou em fevereiro de 2020, antes da pandemia, esse programa Adolescência Primeiro, Gravidez Depois. # Tudo Tem Seu Tempo. A base do programa era a mudança de comportamento, abstinência sexual. Vocês acham que dá certo? As abordagens limitadas de mudança de comportamento na adolescência, vários estudos mostraram que não conseguem reduzir a gravidez na faixa etária, nos adolescentes, porque ignoram as circunstâncias de vida do adolescente, os fatores que contribuem para ele engravidar, como violência sexual, pobreza, falta de perspectiva. Os estudos são unânimes em afirmar que a abstinência sexual, como estratégia única de prevenção da gestação da adolescência, não é eficaz, como na teoria não é eficaz, pois não tem aderência dos jovens a essa estratégia de abstinência sexual. Os estudos não mostram redução das infecções de transmissão sexual também. Esse tipo de campanha de abstinência só faz o governo gastar muito dinheiro sem um resultado efetivo na prevenção da gestação
e das infecções sexualmente transmissíveis. Outros pontos negativos desse tipo é que existe imposição com adolescentes do sexo masculino, não reconhece o papel da violência sexual na gravidez e adolescência e a exclusão de medidas eficazes para prevenir a gestação de adolescentes que já são sexualmente ativas. O ideal seria uma estratégia de prevenção mais ampla, mas isso a gente precisa ter um projeto social, na verdade. Porque essa estratégia mais ampla inclui outras coisas que não dependem só da parte médica. Transferência de renda para manutenção dessa adolescente na escola, melhorar a qualidade da educação fornecida por essa escola, fornecer métodos anticoncepcionais quando o adolescente tem relação sexual, inclusive os métodos anticoncepcionais de longa ação, que são bem mais efetivos, né? Acesso aos serviços de saúde, como eu já tinha falado, nem sempre é fácil essa adolescente chegar no serviço de saúde. Educação em saúde sexual e reprodutiva de boa qualidade, com linguagem adequada para os adolescentes. O uso de estratégia combinada consegue atrasar a idade da primeira relação sexual e aumentar o uso de anticoncepcionais e preservativos entre os adolescentes sexualmente ativos e reduzir a taxa de gestação entre os adolescentes. Os benefícios da educação sexual. Ajuda as crianças a identificarem e denunciarem comportamentos inadequados, como abuso infantil. Apoia o desenvolvimento de atitudes saudáveis, como retardar a primeira relação sexual e mesmo aumentar a adesão aos métodos contraceptivos e de prevenção das infecções de transmissão sexual nas adolescentes sexualmente ativas. Algumas considerações. Segundo o ECA, os adolescentes são os indivíduos entre 12 e 17 anos, como eu tinha falado, e o ECA também introduz a noção de que as crianças e os adolescentes são sujeitos de direito. Eles têm, independente da decisão das suas famílias ou responsáveis, eles são cidadãos e por isso têm direito por si mesmos. No artigo 15 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele fala que a criança e o adolescente tem direito à liberdade, ao respeito, à dignidade como pessoa humana, em processo de desenvolvimento e como sujeito de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis. O ECA orienta que essa atenção em saúde das crianças e adolescentes seja igualitária, ou seja, não pode haver discriminação no atendimento de saúde preventiva ou curativa de uma criança ou adolescente por sua condição de não ser uma pessoa adulta. Ele fala no artigo 11 que é assegurado atendimento integral à saúde da criança e adolescente por intermédio do SUS, garantindo acesso universal e igualitário às ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde. Aqui que eu queria chegar. Ele fala que nas consultas ele tem direito de ser atendido sozinho. Caso você queira ser atendido sozinho, independente da presença dos seus pais responsáveis. Então, se o adolescente quiser passar com uma pessoa sozinho, você pode atender esse adolescente sozinho. Não precisa do pai ou do responsável para atender esses pacientes. Falando um pouquinho de sexualidade, é um bem individual em si, que compõe a dignidade humana. Por isso, precisa estar livre de qualquer forma de coação ou violência imposta aos adolescentes. Pautada no usufruto que adolescentes fazem da sua própria sexualidade, do seu próprio corpo, e que devem ser orientações às ações de saúde, compreendendo que a sexualidade é um bem individual desses indivíduos, e que, tal como se faz com adultos, o exercício desse bem deve receber oferta de todas as estratégias de promoção de saúde e prevenção de males e agravos da saúde que podem derivar do seu exercício. É óbvio que a gente não tem que estimular a sexualidade dessas pessoas, mas é o contrário. Né? Através da educação sexual, mostrar para ele os métodos, tudo, e os melhores caminhos para ele ter uma sexualidade integral, digamos. Conforme esses princípios de igualdade de direito, promoção da atenção preventiva e curativa na saúde, os procedimentos de atenção sexual e reprodutiva para adolescente sexualmente ativa são: esse manual da adolescente em saúde divide em 2 tipos de procedimentos, os autônomos e os não autônomos. Os autônomos são os que a gente não precisa de autorização e os que a gente precisaria de autorização dos pais ou responsáveis. Qualquer orientação educativa, encaminhamento para grupo educativo, acesso à consulta e informação, dispensação de preservativos ou contraceptivos,
exames preventivos e clínicos como Papa Nicolau, exame preventivo de mama, realização de exame e teste de gestação, HIV, realização de tratamento clínico em consulta ou prescrição medicamentosa, atendimento psicológico, atenção de pré-natal e puerpério, atenção hospitalar emergencial, incluindo o aborto, e atenção ao trabalho de parto. Isso tudo não precisa de autorização dos pais ou responsáveis, mas sim precisa de autorização dos pais ou responsáveis em situações e procedimentos que envolvam risco de vida. Lógico que numa emergência a gente não precisa de autorização, a gente pode agir, mas esses pais têm que estar sabendo o que está acontecendo, né? A gente tem que ser informado. Internação hospitalar, cirurgia, realização de abortos, esterilização cirúrgica. O sigilo, né? Que eu tinha falado um pouquinho lá do sigilo, é muito importante o sigilo na relação médico-paciente com esses adolescentes, eles confiam muito na gente que existe sigilo, e a gente tem que garantir para eles que existe sigilo, mas existem alguns casos que esse sigilo podem ser quebrados. E ele tem que saber que existem esses casos que podem ser quebrados, a gente tem que comunicar para ele que a gente vai quebrar esse sigilo, mas a gente não precisa da anuência dele, a gente não precisa que ele aceite que a gente vai quebrar esse sigilo. A gente não pode manter esse sigilo frente à gravidez, a gente pode dar um tempinho para ele contar, mas a gente tem que quebrar o sigilo frente à gravidez. HIV, o ideal é inclusive contar para o adolescente junto com algum responsável, o pai algum responsável. Drogadição também não é necessário manter o sigilo. Recusa ao uso de alguma medicação, tendência suicida, tendência homicida, ou risco iminente, como, eu achei engraçado, pichação, mas participação em roubos, assaltos e tráfico de drogas. O sigilo tem que ser mantido frente à atividade sexual. Então, aquela mãe, às vezes já aconteceu algumas vezes comigo, da mãe vindo no consultório querendo saber se a filha já perdeu a virgindade ou não. O sigilo tem que ser mantido. Tem que ser mantido frente a alguma outra DST, né, exceto HIV e AIDS, e frente à experimentação de drogas. Meio ambíguo, né? Drogadição, experimentação de drogas. Só a experimentação é uma coisa, drogadição acho que é mais pesado, uso contínuo, né? Acho que é isso que ele se refere. Pode falar e acabou. Achei o teu. Fechou? Esse slide já mostra o quanto esse assunto é polêmico e confuso, né, cara? Porque, assim, onde que você separa isso aí, né? O que é drogadição e experimentação de droga? O cara que, tipo, fuma maconha 3 vezes por semana é drogadito ou ele tá só, tipo, curtindo e tal? É um negócio bem, bem complicado, né? E DST também, tipo, HIV é uma doença grave, ó. Sífilis também é gravíssimo, né? Então, assim, o paciente está com sífilis, aí você não conta para a mãe. Ela está com HIV, aí você conta para a mãe. O negócio é um assunto, né, em si bem, bem complicado, né? Tudo bem complicado e acho que a grande recomendação é bom senso, né? Sempre ter bom senso e ver, né, o risco que o adolescente está envolvido, né? Essas questões são bastante complicadas. Eu acho que se o adolescente não está em risco, né, então, que nem você falou, em relação à atividade sexual da vida, se é virgem, se não é virgem, isso não põe ele em risco de maneira nenhuma. Agora, se ele está doente, se ele está usando droga, né, acho que isso são coisas um pouco mais complicadas, mesmo que seja uma DST, entre aspas, menos grave. A minha está cheia de condiloma, né, está com um NIC2, poxa, é super grave. Você não vai falar para a mãe porque está com o NIC2? É uma DST grave, né? Então é complicado isso, né? Então, era isso que eu queria dizer desse slide. Não sei se vocês querem falar mais alguma coisa. Alan, parabéns pela aula. Eu acho que, assim, realmente é um tema que acho que na maioria das vezes a gente acaba menosprezando, né? Não sei se você falou algumas vezes durante a sua aula, é um tema que mudou, preparando a aula, mudou o teu conceito em algumas situações. E realmente eu acho que é nesse sentido, né? Eu sei que lá na Unifesp tem um ambulatório de adolescentes e a doutora Maria Cristina, quando dá aula de gestação na adolescência, ela sempre fala e todo mundo fica um pouco assustado com os índices, né? De rir, um que a gente não pode menosprezar é de óbito, né? De óbito na gestação.
Então, só por esse risco já se justifica um olhar diferenciado para essas gestantes, né? A gente, falando de muito menos, por exemplo, a gente sabe que algumas patologias aumentam, mas, por exemplo, as infecções durante a gestação, a gente não sabe se como é a adaptação daquela mãe, daquela adolescente à gestação, ela acaba sendo diferente. Será que a imunidade delas na gestação ela é um pouco pior do que em outras fases da vida? Mas a gente conhece casos de óbito materno por pielonefrite de gestação na adolescência, né? Então é um combinado que nunca dá certo, né? Então, por si só, já justifica um olhar diferenciado. Muitas vezes de pacientes de baixo risco no primeiro ano da residência e em algumas das situações são adolescentes, né? Então, vocês da residência que estão acompanhando a gente, acho que tem que pensar em cima de tudo isso que o Alan falou, né, Alan? Acho que tudo isso é muito importante. Mas só chamar a atenção e parabéns mais uma vez pela aula, viu? Obrigado. Se algum desses aí quiser fazer alguma pergunta, aproveita aí, o Alan já dou algumas noites de sono aí preparando essa aula para vocês, né? Que é uma pena que está acompanhando com a gente, né? Isso deixa a gente um pouco triste mais uma vez, mas aproveitem aí quem está acompanhando ao vivo aí para fazer perguntas para o Alan. A Daiane, pode abrir a câmera, abrir o microfone, Daiane, pergunta para o Alan. Oi, doutor. Estão ouvindo? Acho que travou. Alô? Eu tô ouvindo. Ah, então tá bom. Não, eu só fiquei com uma dúvida em relação a PNP-GR1, se a gente pode ter, então, PNP adolescente, já que configura como alto risco. Responde você. Eu acho que não pode. Se é alto risco, não pode. Gestação de alto risco não é de R1. Essa é a minha opinião, né? Então, só para usar o gancho aí da sua pergunta, né, o que precisa ficar claro para vocês em relação ao PNP, não é o tema da aula, obviamente, mas tudo que é relacionado a PNP é o seguinte: gestante de baixo risco, vocês podem fazer PNP. Virou alto risco? Não precisa parar o PNP, porque virou alto risco, tá bom? Essa é a grande questão. Então, adolescente, você já vai começar um pré-natal complicado. Envolve uma série de coisas no pré-natal, que o Alan acabou de falar, né? Um monte de coisas que são complexas. Né? Que talvez no R1 vocês ainda não tenham a maturidade toda para administrar tudo isso que envolve, né? Pai, mãe, relacionamento, namorado, né? Às vezes abuso sexual, uma série de coisas que está envolvida na gestação do adolescente, talvez vocês ainda não tenham maturidade para administrar como deveria ter no PNP, né? Que a gente espera de vocês uma autonomia no PNP. Então acho que esse é o grande perigo do PNP. Então eu falo, o ideal no R1 que vocês façam pré-natal baixo risco mesmo, né? Primigesta, 20 e poucos anos, que quis engravidar, que não foi, né? Que descobriu no comecinho da gravidez. Esse é o PNP ideal para R1, né? Não aquela paciente que engravidou sem querer, que já tem uma série de transtornos ali por trás, né? Então acho que é isso. Essa é a minha opinião. Tá bom, obrigada. Doutor, dá para ouvir? Para polemizar, não querendo. Não, já liguei. Tá escutando? Só para. Não querendo polemizar, mas já polemizando, né? Fazendo minhas palavras do saudoso professor Camano, né? O professor Camano, uma vez eu lembro de escutar ele numa polêmica lá numa mesa da SOGESP, e sobre isso, né? O que é alto risco, o que é baixo risco, e uma fala que naquela ocasião ele disse, né? Eu guardei muito, que assim, que muitas vezes isso serve para os residentes aí, acho que isso que o Luizão falou, muitas pacientes elas entram no pré-natal como baixo risco, não é por elas serem de baixo risco a gente vai menosprezar a chance dela virar alto risco, então isso pode acontecer, mas claro que em algumas situações a gente não vai fazer exames desnecessários ou baixo risco é
inicialmente é alto risco. Uma hora ou outra ela pode virar alto risco. Então, acho que também nesse amadurecimento de vocês na residência, nos PNPs, faz parte desse amadurecimento identificar situações durante o pré-natal, que muitas vezes vocês descobrem só fazendo o pré-natal, que tem um potencial para um alto risco no parto, para um alto risco no terceiro trimestre, né? Então, outro dia, não lembro quem era o residente que estava conversando com a gente, que acho que eram alguns dos R1, não, acho que era um R2, será que era o Thiago? Bom, contando de um caso que veio como um baixo risco para ele. Aí, na primeira consulta, ela trouxe uma informação. Aí, passou mais 2 consultas, ela trouxe outra informação de uma cardiopatia que ela tinha na infância. Aí, depois, 2 meses depois, ela contou que não, que na verdade ela já estava acompanhando um cardiologista, não sei. Então, assim, a paciente E aí ele foi descobrindo durante o pré-natal o quanto o risco era. E era um caso bomba-relógio, né? Então, esse amadurecimento de vocês durante o acompanhamento, isso acontece no dia a dia de pré-natal, depois da residência, né? É muito importante, tá bom? Todo baixo risco, como falava o professor Camano, pode virar um alto risco em qualquer momento, tá? Então, você tem que tomar muito, ter alerta para essas situações aí. Mais alguém? Chefe, sobre essa questão da gestação adolescente, é algo que eu não vejo muito aqui. Eu via mais onde eu morava lá no Maranhão. Aqui o pessoal não tem muito essa visão, mas lá a nossa visão é que se você tem um filho, você tem alguém para ajudar na sua renda de casa. Eu sempre aprendi dessa forma, que um filho é igual a mais alguém para trabalhar. E quanto mais filhos você tiver, melhor. E quanto mais cedo você começar, melhor. Aqui, a gente não vê muita... Pelo menos assim, eu nunca vi muita gestação assim tão precoce. Mas lá, a gestação mais nova que eu vi foi com 9 anos. E... assim, lá a gente tem muito... nós temos muito essa cultura, né? De que alguém... que a mulher, né? O casal, aquele casal, ele precisa ter um filho porque ele precisa de alguém para ajudar dentro de casa. Eu acho que essa questão da gestação adolescente, ela é muito cultural também. De qual local que você tá, de quanto de informação que o paciente, né, do seu setor, da sua UBS tem sobre ter a gestação, ou se tem acesso ao anticoncepcional ou não. Eu acho que isso varia bastante de cada região. Lá, a gestação adolescente, ela não é vista como algo tão ruim igual aqui, que a gente sabe as complicações, sabe que aumenta a mortalidade materna. Lá, a gestação adolescente é algo que acaba sendo um pouco mais comum. E quando a adolescente ela fica grávida, é uma comemoração, tipo, não, tô dando o terceiro neto para os meus pais e tal. Então, é bastante cultural. Mas desculpa, eu não entendi a tua posição, Thiago. Você acha que Não era tudo bem? Não era nem uma pergunta em nada. Eu acho que a gestação adolescente não é algo favorável, né? Sim. Mas eu acho que é algo muito cultural. Não, ou de falta de cultura, né? Ou de falta de perspectiva, né? Porque uma pessoa que imagina que uma criança, né, trabalhando, uma força motriz, uma criança de 9 anos ficar grávida para trabalhar, é porque realmente não tem perspectiva nenhuma na vida, você concorda? Não é porque porque é uma coisa positiva, né? Isso aí, eu não consigo, não sei se os colegas aí podem falar diferente de mim, mas eu não consigo imaginar qual perspectiva que tem numa criança engravidar de uma outra criança simplesmente por ser uma força motriz, né? Então, trabalhar por trabalhar, o que você faz, né? Isso é mais do que conhecido no mundo todo. O que faz uma família se desenvolver e sair da pobreza é estudo, é educação, não ter mais filhos, né? Então, não ficar grávida quanto antes melhor, né? Então, é estudar, é ter um diploma, né? Conseguir entrar no mercado de trabalho qualificado. Acho que é isso que faz uma família se desenvolver, né? Então, exato. Isso que você está falando, lá, talvez você não tenha...
talvez você não tenha A gente dimensão não... muito, assim, mas foi o que o Alan falou, na hora que vocês entrarem na vida aí, né, no dia a dia, eu tenho bastante experiência para falar sobre isso, né? Eu moro em Guarulhos, trabalho em Guarulhos 90% do tempo, e é uma população mais carente do que a população em média, né, de São Paulo. E está muito relacionado isso, é muito normal, né? Paciente de 17, 18, 20 anos, às vezes já tem um, já tem dois filhos e acha que está velha, já não, estou velha, já, né, tenho 20 anos e não tive filho ainda e tal. Então tem uma série de coisas envolvidas nisso daí, né? Isso é bastante complicado, assim. Não, exato. Lá, acesso à educação é muito, assim, é um pouco restrito. Não é todo mundo que sabe ler e escrever, nem nada disso. Então isso não é cultural, na verdade, né? Isso é falta de cultura, né? Falta de acesso à informação, né? Não é uma talvez opção. regional, né? Não, isso não é uma opção das pessoas, né? Elas simplesmente não têm opção, né? Então o Alan falou sobre isso, né? É falta de opção. Ela não tem para onde ir, a vida dela se resume a isso. Eu acho que um pouco é isso mesmo que o Lisa falou. Acho que ele fala cultural no sentido de como as pessoas se manifestam, né, Thiago? Como é o dia a dia das pessoas, né? Um pouco isso que você fala. Eu acho que é um pouco assim mesmo. Eu acho que cultural nesse sentido, infelizmente o Nordeste em geral tem os maiores índices. Quando eu estava levantando, eu acabei não colocando, mas o Nordeste, acho que se aqui em São Paulo um dos índices lá de gravidez a cada 100 mil, aqui em São Paulo era de 39 aqui na cidade de São Paulo, no Nordeste e na América Latina 63, no Nordeste era de 80 a cada 100 mil adolescentes. Então, sim, é um pouco cultural no sentido de cotidiano, né? Isso é muito ruim, na verdade, mesmo. O Lisão falou mesmo, né? Um pouco de falta de acesso. Isso tem muito a ver com, acho que, a falta de perspectiva mesmo. Que a gente também vê aqui em São Paulo, eu já vi umas 2 ou 3 pacientes, eu nunca vou esquecer, no primeiro UBS que eu trabalhei, logo que eu saí da residência, foi aqui no Jaçanã, uma paciente de 13 anos, veio me falar que já era casada, e que estava tentando engravidar fazia 2 anos e não engravidava, e queria investigar o porquê não engravidava. Eu falei, meu Deus, você tem 13 anos, tipo, você não estuda, uma realidade completamente diferente, né? Tipo, você fala... E eu lembro que eu falei para ela, Deus ter tido uma oportunidade de ser engravidar, né? Eu não conseguia entender o que ela queria, no sentido de ela queria engravidar porque é cultural, era um pouco de rito de passagem para ela engravidar, né? Para essa mulher, né? Em algumas sociedades, em alguns lugares é necessário engravidar para ela ser mulher, para ela crescer. Um pouco que você falou, quem falava muito isso que você falou era meu avô. Meu avô, toda vez que eu vou lá visitar ele, ele fala isso, de que o pai dele teve 8 filhos, claro, precisava trabalhar na roça, os 8 filhos. Precisava de força para trabalhar na roça. Mas é o que o Luizão falou, né? Isso não tira ninguém da pobreza. Né? O que tira é estudo e tal. Isso é muito triste, acho muito relacionado à perspectiva de vida mesmo. Dessas pacientes, que é a falta de perspectiva de vida, né? Muito difícil. Só complementando aqui, o que eu queria dizer é que, na verdade, assim, esse termo que você está usando aí, Thiago, como tipo, é cultural e tal, não sei se é essa palavra que é cultural, você entendeu? Cultural, né, eu vejo como coisas positivas culturais, né? Aquilo está, né, dentro das crenças do povo, dos costumes do povo, tal, né? Então, não estamos falando de tribo, né? Não estamos falando no costume tribal que nem você mostrou lá do adolescente que põe a mão no formigueiro para dizer que virou homem, né? Não estamos falando disso, né? Que é sei lá, 200 pessoas que moram no interior da Amazônia. Não é isso. Nós estamos falando de Brasil, nós estamos falando de um país, né, com dimensões continentais, né? Acho que não dá para a gente assumir que gravidez na adolescência é cultural no Brasil ou em algumas regiões do Brasil, né? Isso aí é um problema de saúde endêmico, né? Os números mostram que são um problema de saúde, não é cultural, né? Então, acho que a gente precisa tomar cuidado só com como a gente usa o termo. Acho que não é cultural isso, acho que é outro problema. Verdade, Thiago. Maranhão tem coisa melhor para você falar que é cultural.
Isso é Na verdade, verdade. é isso que você falou também, a aula no Visão, é muito triste isso, né? É sinal que também um dos índices lá para a qualidade de saúde é a gravidez na adolescência. Valorizar, estimular a gravidez na adolescência, puxa, acho que é inaceitável, na verdade, né? E a gente tem que ter esse entendimento e levar essa bandeira para outros locais, né? Então, não sei se você volta para lá, Thiago, depois da residência, mas é uma bandeira que tem que ser levada assim, né? A gente evitar a gravidez na adolescência por todos esses riscos que existem aí que o Alan mostrou, né? Acho que tem que ser nesse sentido. Sim. Não sei se alguém mais quer falar alguma coisa aí, gente. Eu falei, assunto polêmico, né? Assunto que tem. Vou ficar aqui batendo papo sobre isso horas aí. Não sei se. Doutor, eu tenho uma Fala aí, Arthur. pergunta. Doutor, a gente está discutindo aqui o seguinte: quanto mais precoce a idade, é mais complicado a gente definir a via de parto por conta da questão anatômica ou não? Eu imagino que sim, acho que isso é muito individualizado, na verdade, né, Arthur? Não existe estudo, graças a Deus, né? Nos meninos de 9 anos, 10, 11, 12 anos, não existem nada do gênero. Nem de mortalidade, não existe estudos desse gênero. Que não tem muita gente nesse estilo. Mas eu imagino que pensando na estrutura anatômica é menor, mas é muito individualizado, porque o bebê também é menor, né? Existe uma espécie de restrito constitucional aí, mas é muito individualizado, não dá para a gente afirmar, não. Acho que Então, tem que individualizar cada caso. a gente estava conversando Pode falar. aqui sobre essa questão, porque, assim, eu nem digo nas idades tão precoces assim, infância, eu digo adolescência mesmo. 15, 16, 17 anos, comparado a, tipo assim, a mulheres com uma idade um pouco mais à frente, 25, 30 anos. Porque a própria anatomia é um fator de risco na adolescência em si, não? Que a gente tinha comentado. É mais nesse sentido. Não, ó, os estudos mostram que antigamente tinha, sim, falando que tinha um pouco mais de risco de cesárea e forceps. Mas os estudos atuais, pelo que eu estava lendo, não mostram que tem mais risco. É igual da população geral. E você viu que aqui no estudo até mostra que tem um pouco a ver com o pré-natal, de preparar essa mulher direito, um pré-natal adequado, com o de multi. Aqui, na época da doutora Eliana, que não faz tanto tempo, existia fisioterapia pélvica para essas pacientes, para essas primigécias, essas gestantes adolescentes. Isso conseguiu diminuir bastante. Eu lembro que teve uma época que tinha, acho que só teve uma, que todo o programa da fisioterapia pélvica que fez, só teve uma que teve cesárea. Tinha um índice super legal, assim. Teve um TCC sobre isso, até. Precisava talvez ter resgatado, mas eu não tive muito tempo para preparar essa aula. Mas não tem nenhum estudo que mostre que tem mais risco não, nesse sentido. Mas claro que tudo tem que ser individualizado. Beleza, valeu. Quanto menor a idade, talvez mais risco tenha. Alguém mais aí? Os que estão só de corpo presente, só ligam o negócio só para dizer que participaram da aula, querem fazer alguma pergunta para disfarçar ou não? Todo mundo prestou atenção, todo mundo ouviu tudo. Que bom. Podemos perguntar na prova da quarta-feira que vem. Só para dar um recado, né? Semana que vem é prova. Só para dar um recado, né? Semana que vem é prova, né, Luizão? E semana que vem não vale, mas tá valendo aí para todas as aulas de obstetrícia. A aula só começa com no mínimo 20, né, residência? É isso, Luizão? Residente, não adianta ter 20 com assistente, com tudo, tem que ter residente, senão não tem validade, né? A gente está cansado de ficar batendo na mesma tecla, eu e o Luizão aqui, que tem que ter o número, tem que participar da aula, enfim, nós não vamos ficar batendo nessa tecla de novo, mas não tem jeito, né? Principalmente quando a gente traz convidado de fora, né? Então, enfim, tem alguns que estão em atividade e ok, tá justificado, mas quem não tiver deveria estar aqui, tá bom? Então, infelizmente é um jeito ruim da gente
importância aí da presença de todos, né? Eu só queria aproveitar, já que você levantou essa lebre aí, só queria perguntar, Gabriela, você está em que estágio? Gabriela, R3. Nicole, que estágio que você está? Bruna e Mariana Trevisan. Não, Mari não, que é a Mari na R3. Quero saber, Bruna, Gabi e Nicole, que estágio que vocês estão? Eu tô no Vila. No Vila, ótimo. Gabriela, não está mais participando da reunião, está só ligada à câmera. Bruna, onde você está? Também não está participando. Ah, tá no plantão, tá à noite. Beleza. Então, por exemplo, os caras que estão no IAVC deviam estar na aula. Não estão participando, né? Quem está na casa da gestante devia estar participando da aula, não está participando da aula. Né? Então, assim, eu sei que tem 3 R1s lá juntos, né? A Natália, o Arthur e o Renato, acho, né? Mas hoje tivemos, sei lá, ó, tirando o Gilberto aqui, que eu imagino que deve ser o Giba, o Alan, eu e o Enoque, nós tivemos aqui 12 residentes, mais 2, 3, 14 residentes assistindo a aula. Então, não sei se faz sentido. Não, o Felipe é R2. E aí a gente é importante o que a gente está falando aqui para vocês. Eu sei que quem está aqui, a gente sempre fala isso, quem está aqui não deveria estar escutando, né? Esse tipo de bronca, de chamada. Mas vocês são os transportadores aí do recado, né? Para os colegas de vocês, para os pares, para quem com quem vocês estiverem o João e o Alan, a gente está pensando qual vai ser a plataforma, o formato das reuniões científicas, das atividades didáticas, do que a gente vai cobrar de vocês para o ano que vem. E tudo isso envolve o retorno que a gente tem tido de vocês. Pode ser que a gente faça estudo dirigido. Então, as reuniões vão ser de avaliativas, né? Então, toda quarta é uma avaliação de um tema que tem que ter sido estudado à noite, no horário acadêmico, não sei, pode ser uma opção. Ou a gente tem aulas que estão fornecidas, a gente vai vir para uma discussão, para um caso clínico que vocês vão trazer. Mas eu sei, esse ano é ano atípico, entrando no final do ano, tem inúmeros argumentos. Mas vocês têm que pensar no quanto envolve o próximo ciclo de vocês, o comprometimento com essas reuniões. Tá? Então, todos vocês têm que colocar a mão na consciência aí, que a gente está reanalisando o que vai fazer para o ano que vem. Tá bom? Bom, pessoal. Obrigado.